E neste momento, então, último culto, nós vamos adorar o nome do Senhor. Quero convidar a todos a se colocarem de pé. E nós cantaremos para Deus 2 hinos. Primeiro, Nome Precioso, e depois, Eu Só Confio no Senhor. Oh,
nosso irmão Hermínio. O irmão Hermínio poderia fazer uma oração para nós? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, bendizemos no teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, pelo teu grande amor, porque nos amou, nos resgatando das trevas para a tua maravilhosa luz. Te agradecemos pela vida de cada um dos pastores que o Senhor usou, trouxe a tua palavra aos nossos corações. Te agradecemos pela direção desse retiro, Pai. Continue abençoando os teus servos que se dedicaram e se dedicam com muito amor para fazer tudo para nos abençoar. Continue abençoando cada um dos teus servos. Te pedimos em favor deste culto nesta manhã, que todo ele seja para a glória do teu nome. Que o Senhor nos use para te louvar, como nos usou neste momento, através desses hinos. Que o Senhor também use o teu servo, Senhor, que trará a tua palavra ensinada, pregada, e que ela venha de encontro aos nossos corações. É o que nós te pedimos e te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Nós vamos ter aqui duas participações especiais. Primeiro, eu quero convidar aqui à frente a nossa irmã Maria Dalva. Maria Dalva cantará primeiro, e logo depois da nossa irmã Maria Dalva, o nosso irmão Samuel, ele também fará aí uma participação especial. Abismo
lá também estás. Me puseste em tuas mãos, tal ciência é para mim maravilhosa, maravilhosa. E não há nada aqui que me arranque das tuas mãos, maravilhosa, maravilhosa. Adiante ou atrás, tu me cercando estás. Conhece cada passo, onde firmo os meus pés. Se distante me detenho nos confins dos mares, se me perco na paz dessa noite, lá também estás, lá também estás. Me puseste em tuas mãos, tal ciência é para mim maravilhosa, maravilhosa. E não há nada aqui que me arranque das tuas mãos, maravilhosa, maravilhosa. E não há nada aqui que me arranque das tuas mãos, maravilhosa, maravilhosa. Meus irmãos, quero convidar aqui o pastor Pedro, ele que é o responsável por esta manhã, e trazer a mensagem do céu aos nossos corações. Pastor, que Deus esteja abençoando a sua vida. Bom dia, meus irmãos. Salve os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor, amém? E aí, como vocês estão tão cansados do retiro? Pronto para mais outro? Queria que estendesse mais dias? Isso! Glória a Deus, né? Ontem teve algumas balinhas aqui, algumas coisas diferentes, né? Tem sido realmente uma bênção estar aqui com os irmãos no retiro. Meus irmãos, ontem, na noite de ontem, nós vimos um pouco sobre como que naturalmente o ser humano busca pela estabilidade, busca estar num local confortável, tranquilo, sendo que estamos em um mundo incerto e instável. Então, todos nós traçamos metas, planos e objetivos, cada qual de acordo com o seu pensamento, para ter algo confortável. E nós vimos que isso tem adentrado no meio da igreja. E as pessoas têm trocado o propósito e a vontade de Deus, o eterno, de buscar a santificação e a repreensibilidade, e se contentaram em sermos crentes feijão com arroz. A gente viu isso, que essa não é a vontade do nosso Senhor. Perdemos de vista o objetivo e o propósito. De maneira muito similar à parte do povo que saiu do deserto, do Egito. Creio que os irmãos se recordam da história que é narrada de Êxodo até o final de Números, no qual o povo sai do deserto, sob a liderança de Moisés, e rumo à terra prometida. Só que acontece algo muito interessante. Depois de todos os percalços e eles terem que passar 40 anos por causa da rebeldia e da dureza de coração, eles então, através de Josué, chegam até a terra prometida.
Mas quando eles estão para entrar na terra prometida, tem 2,5 tribos, deixa eu ver se foram 2,5 mesmo ou se foram 3, é 2,5 mesmo. Foram as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. Eles olham para uma terra que havia ali próxima, hoje conhecida como Transjordânia, não é? E eles olham e falam: olha, essa região aqui é boa, o nosso gado aqui tem um pasto limpo. Então eles viram para Josué e falam: Josué, aqui está bom já, a gente não precisa entrar na terra prometida não. Estamos contentes com essa terra. E então o Senhor obviamente reprova essa ação deles, mas eles perderam de vista o objetivo final, porque já estavam confortáveis demais em uma terra que era boa. Não podemos ser assim, meus irmãos. E nós então devemos estar sempre buscando, a gente viu ontem, a santidade e a irrepreensibilidade, obviamente em Cristo Jesus. Irmãos, como o crente deve viver, aquele que está em Cristo? O que pode fazer e o que não pode? Nós descobriremos sexta-feira no Globo Repórter. Brincadeira, irmãos, a gente verá isso essa manhã. A realidade é que muitos dos que se dizem cristãos, muitas vezes não vivem e não agem de maneira diferente dos judeus e dos judaizantes. Eles acham que a vida que agrada a Deus, que concede a justiça e a justificação, é o cumprimento de uma série de regras. Isso não somente o impede de compreender, crescer e viver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, nesta manhã, nós veremos um pouco sobre como viver em Cristo, da maneira que Ele planejou para cada um de nós. Convido os irmãos a estarem abrindo em Efésios capítulo 2. Ontem a gente viu o capítulo 1, hoje estaremos vendo o capítulo 2. Está escrito assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque lá pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Amém? Irmãos, o texto começa narrando a realidade de como cada um de nós nasceu e viveu boa parte da vida, mortos em suas transgressões. Irmãos, nós éramos como zumbis
Quem aqui já viu, não assistiu, mas já viu aqueles zumbis de filmes seriados? Era como cada um de nós éramos, mortos em suas transgressões e pecados e escravos segundo o curso deste mundo, e sem conseguir se desvencilhar. Não havia nada que a gente pudesse fazer para sair dessa situação. Nós éramos verdadeiros escravos. Nós não percebíamos que essa liberdade, entre aspas, é a verdadeira escravidão e a mais cruel. É a chamada escravidão dos desejos. Um termo que é conhecido como hedonismo. É a busca desenfreada pelo prazer. É o desejo. Eu gosto disso. Eu quero isso. E hoje a gente vê que as pessoas só fazem o que gostam. Você fala, fulano, vai ali lavar uma coisa. Não, eu não gosto não, não quero. E todo mundo vive nesta ideia. Só fazer o que quer. É como uma matéria que eu vi esses dias e que me chocou. E eu não sabia que existia isso. Irmãos, crianças de 9 a 12 anos sendo internadas em clínicas psiquiátricas para tratar de vício em celular. Eu olhei assim e falei, não dá para acreditar, porque a criança realmente estava com efeitos até de abstinência da tela. Estava gerando efeitos fisiológicos no corpo, porque não estava tendo a liberação da dopamina de ficar tanto tempo em tela. E nisso, muitas vezes, os pais achando que estava dando liberdade aos filhos e falando, não, meu filho pode ficar o tempo que ele quiser, ele vai saber quando parar. Não, meus irmãos, não funciona assim. E essa era a nossa realidade. Vivíamos para satisfazer o nosso desejo. Trabalhávamos a semana inteira para final de semana estar bebendo para esquecer dos problemas da semana. Chegava segunda-feira e o ciclo se repetia. E uma vida vazia ia seguindo de semana após semana. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Irmãos, Paulo nos descreve essa maravilhosa bênção. Não por sermos bonzinhos, mas por estarmos em Cristo, por causa dele, pela graça dele, nos foi dada uma nova vida. Nós éramos como zumbis, como eu falei, mortos andantes, e que não tinham como se desvencilhar desse estado. Mas ele então, como você corrige a situação de um morto? Ressuscitando, dando vida. Não tem remédio, não tem, eu vou passar algo. Não, meus irmãos. Quem aqui já sentiu o cheiro de um animal quando está apodrecendo? É horrível, né? Aquele cheiro de cadaverina que chamam. Às vezes eu via uma lagartixa, que chama aqui de biba, né? Uma biba morta lá e aquele cheiro horrível. E meus irmãos, imagina, um cadáver quando está apodrecendo, ele tem esse cheiro. Agora imagina que uma pessoa, um cadáver ambulante, pensa no zumbi, com aquele fedor, e você pensa assim, rapaz, isso está desagradável, mas eu já sei como resolver. Passar um perfuminho. Irmãos, vai virar uma caatinga, não vai? Misturar o cheiro do perfume com aquele cheiro podre. Mas é isso que nós fazemos quando tentamos, pelas nossas obras, nos tornar justos e nos aproximar de Deus. Só nos tornamos ainda mais repulsivos, pois as nossas próprias obras são como trapos de imundícia. Meus irmãos, a única solução é realmente ter uma nova vida. E o texto nos diz que ele deu essa nova vida. E pertencendo a ele, vivendo no caminho dele, nós estamos já nas regiões celestiais. Vamos ler o versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. No 7, Deus fez isso para mostrar os tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, Cristo Jesus. Agora vamos ler o versículo 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Irmãos, aqui a gente tem o texto talvez mais claro que nos fala que a salvação não vem por obras. Então, não há nada que você possa fazer para ser mais aceito por Deus. A única coisa que torna cada um de nós aceito por Deus é o sacrifício de Cristo Jesus.
E diante disso, a gente já percebe que não faz sentido você achar que o cumprimento de uma regra de leis, como uma lista, vai fazer você ser aceito ou não por Deus. Como se Deus estivesse na porta do céu, uma lista com todos os mandamentos e falasse assim, Alba, isso daqui você faria, nesse critério aqui, você foi aprovado em 599, mas nos 600 deu errado. Então, desce. Não, meus irmãos, não é assim, porque se fosse assim, nenhum de nós estaria no céu. Precisamos nascer de novo. A religião, a religiosidade, o legalismo não tem poder de nos salvar. É reconhecer a nossa miséria, nossos anseios, nossos desejos pecaminosos, nos arrepender e permitir que o Senhor Jesus transforme as nossas vidas. Mas então quer dizer que se eu não preciso seguir uma lista de regras, eu posso fazer o que eu quero? Não, meus irmãos. A gente vai entender um pouco mais isso. No versículo 10 está escrito: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, das quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Meus irmãos, é interessante que aqui o texto nos diz que fomos criados nele e dele. E nós que fomos criados nele recebemos uma nova natureza. Se antes a gente era aquele zumbi, aquele morto-vivo, que era impossível de fazer a vontade de Deus ou de fazer algo bom, que era repulsivo, que naturalmente tinha esse cheiro desagradável, esse cheiro horrível, agora nós ressuscitamos. Foi nos dado uma nova natureza. E essa nova natureza nós que somos em Cristo, novas criaturas, naturalmente devemos andar ou fazer as boas obras que é preparado para cada um de nós. E antes que alguém pense e fale, mas será que é possível alguém estar na igreja, pregando, participando até mesmo dos evangelismos e não ser um crente? Irmãos, lembremos que o Senhor Jesus nos disse que nos últimos dias haveriam aqueles que dirão para o Senhor assim: eu fiz milagres em seu nome, eu curei em seu nome, eu profetizei em seu nome, eu expulsei demônios em seu nome. Mas o Senhor Jesus dirá: afastem-se de mim, nunca vos conheci. Irmãos, a religiosidade pode enganar a todos, menos ao Senhor Jesus Cristo. Não é uma prática, não é uma ação, mas é um coração que entende e que busca fazer a vontade do Senhor. Muitas vezes estamos fazendo tudo isso, mas sem ter o ego morto. Nunca fomos crucificados com Cristo. Nos versículos 11 e 12, vamos estar lendo, está escrito: portanto, lembrem-se que no passado vocês eram gentios na carne, chamados a incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Antes nós estávamos sem Cristo, éramos zumbis e verdadeiramente escravos. Hoje em Cristo, meus irmãos, nós temos a verdadeira liberdade. Mas a verdadeira liberdade é você não fazer aquilo que muitas vezes você quer fazer, porque você sabe que não agrada ao Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdadeira liberdade. Antes estávamos sem promessa, como a gente viu ontem no culto. A gente antes não sabia qual era o futuro, o que estava guardado para nós. Mas o Senhor, em sua infinita bondade, nos revelou qual vai ser o nosso destino. Nós sabemos o que nos aguarda, sabemos qual é o plano de Deus, sabemos o quão amado nós somos. No versículo 15 e 16 chega o ponto onde eu queria que os irmãos prestassem atenção. Vamos estar lendo. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Veja, ele não aboliu, acabou e cada um faz o que quer. Na forma de ordenanças, para que de dois criasse em si uma nova humanidade e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Na forma de ordenanças, de regras, de uma lista do que fazer, foi abolida. Hoje, a lei, o princípio da lei, ele vive de uma maneira muito mais ampla e muito mais profunda.
Os judeus, eles viviam por regras e ritos, e nesse farisaísmo os impediu de reconhecer o verdadeiro Salvador. Por esse farisaísmo, por esse cumprimento de regras, de ritos e leis, ou eles achando que estavam cumprindo, eles crucificaram o próprio Filho de Deus, que esperaram por tantos anos. É como Paulo diz, meus irmãos, em Romanos 3, a lei de maneira nenhuma pode justificar o homem, porque o propósito dela não foi esse. O propósito dos 10 mandamentos, que a gente viu até aqui, que tinha a decoração ali com a montanha, o Monte Sinai e as placas, nunca foi tornar alguém justo. Pelo contrário, em Gálatas, Paulo diz que a lei era um aio. Aio era uma expressão grega do Império Romano para descrever um tutor, alguém como se fosse assim, olha, um professor particular que ia guiar uma criança até a maioridade, onde em um determinado momento ia falar assim, ó, agora você já pode cuidar dele, ele já é suficiente. E a lei tinha esse objetivo, de mostrar que todos nós éramos incapazes, porque em todos os anos que a lei existiu, ninguém conseguiu cumprir ela, ninguém a não ser Jesus Cristo. Ela nos mostrava o contraste entre um Deus que é perfeitamente santo, porque toda a lei aponta para o caráter de Deus, e nós como completamente perdidos, caídos e sem esperança, mortos em nossas transgressões. Vai ser do 15 ao 21. Nós, judeus por natureza e não pecadores entre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se nós, procurando ser justificados, procurando ser justos em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se volta a edificar aquilo que destruiu, a lei no caso, a mim mesmo constituo transgressor. Porque eu, aqui o apóstolo Paulo dizendo, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Agora olha o versículo 21. Não anulo a graça de Deus, porque se a justiça é mediante a lei, se a justiça é mediante a prática de regras e de podes ou não pode, segue-se que Cristo morreu em vão. Meus irmãos, se nós acharmos que fazer algo ou não fazer que nos torna crentes, que nos faz estar em Cristo, nós estamos desprezando e tornando em vão a morte de Jesus Cristo, a maior prova de amor e sacrifício que já existiu. Mas então qual é o segredo? Como a gente falou no início, então como os que estão em Cristo vivem? O segredo está no versículo 20, meus irmãos. O apóstolo Paulo, ele diz qual foi o segredo para a vida dele, qual foi a diferença da vida dele. Ele que antes era o maior legalista que já existiu, aquele que a palavra diz que aspirava, que Paulo respirava a morte dos crentes. Olha o que é que ele escreve, vamos ler mais uma vez o versículo 20, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Meus irmãos, se entendermos que o que o crente deve fazer não é o que alguém diz que é proibido ou permitido, mas é aquilo que agrada ao Senhor, que glorifica o nome do Senhor, aquilo que o Espírito Santo diz a cada um de nós, que é a vontade do Senhor. O mundo cristão não teria tantos escândalos como está tendo hoje, porque as pessoas têm procurado brechas, têm procurado cada vez mais coisas absurdas para colocar no meio da igreja, porque simplesmente querem criar e viver a vida de igreja como ela acha que é melhor, simplesmente fazendo. Isso daqui não está escrito claramente que é pecado, então não tem problema. Mas a forma do cristão viver é olhando para o Senhor Jesus Cristo. Desta maneira, irmãos, a gente para de querer viver por uma lista de regras.
mas entender o que agrada ao Senhor. Lembrando que o pecado não é dessa maneira rígida como a gente crê. Vou fazer mais uma pergunta aqui para os irmãos curiosos. Ficar nu é pecado? Quem pode me responder? Pastor Rodrigo. Fazer Pastor Rodrigo? Não. Depende. Depende, meus irmãos. Ninguém toma banho de roupa, né? A gente peca quando está indo tomar banho? Não. Mas depende, meus irmãos. Justamente por isso que era o grande problema da nação de Israel. Eles achavam, não, se eu não estou fazendo exatamente isso, então não tem problema. Sendo que, irmãos, comer é um privilégio. Foi Deus que nos deu a capacidade de estarmos comendo. E Deus não somente criou de maneira a nutrir o nosso corpo, porque a palavra nos fala em Gênesis que Ele criou todas as espécies de árvores com frutos bons para comer. Ele poderia ter criado apenas uma fruta com todos os nutrientes e você comia como se fosse uma ração, mas Ele se importou em que nós pudéssemos comer coisas saborosas e gostosas. Mas até o comer, que o próprio apóstolo Paulo fala que devemos comer para a glória de Deus, nós podemos comer para a desonra do nosso Senhor. Se estamos comendo com gula, se estamos comendo só comidas que fazem mal ao corpo, muitas vezes nós estamos desonrando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês entendem como é muito mais profundo do que simplesmente uma lista de é pecado ou não é pecado? Mas é como fazemos as coisas, é a intenção do nosso coração, é se a gente está buscando a glória do Senhor ou a satisfazer o nosso desejo, em última instância buscando a nossa própria glória, satisfazer o desejo do eu. Como a própria palavra fala, o apóstolo Paulo diz, aqueles que querem satisfazer o Deus do seu ventre. Irmãos, diante disso, ninguém nunca agora poderá falar, como o pastor Gomes Saldanha, agora vocês não têm mais justificativa para dizer não conheço. Ninguém poderá falar ou dizer, eu não sabia que isso era pecado, eu não sabia que eu não poderia fazer isso, ou dizer, eu não faço isso porque minha igreja, minha religião ou meu pastor não permite. Irmãos, cada um de nós que está em Cristo sabe se alguma ação vai agradar a Deus ou não, se convém ou não ao cristão estar fazendo. E a verdadeira liberdade que Cristo comprou para nós não foi poder fazer o que quer, até porque, como eu já falei ontem, o apóstolo Paulo escreveu essa carta de onde? Albinha? A carta aos Efésios, estou falando das Efésios aqui, escreveu da prisão domiciliar em Roma. Ele não tinha liberdade nem para ir no banheiro sem um guarda atrás, mas mesmo assim ele era livre em Cristo Jesus. Porque a verdadeira liberdade é você rejeitar aquilo que muitas vezes você quer fazer. Todos nós aqui, se perguntassem assim, quem gosta de acordar cedo para ir trabalhar? Pode até ter alguém que gosta e louvado seja o Senhor, mas a maioria de nós entende, não é algo agradável para o corpo, mas nós precisamos fazer, porque não devemos ser escravos dos nossos desejos. Devemos nos afastar da ideia de que a vida cristã é uma lista de regras e de prioridades. É interessante porque o próprio Senhor Jesus deu este exemplo. Quando ele estava na noite de sua crucificação, na noite que ele foi entregue, que foi traído, ali no jardim do Getsemane, quem se lembra da oração do Senhor Jesus Cristo? Alguém poderia falar? Exatamente. Afasta de mim este cálice, mas seja feita não a minha vontade, mas a tua. Ele entendeu que a vontade que deveria ser feita não era a própria dele, que deveria ser não o que ele queria ou o que achava, mas o que era melhor para o nome de Deus ser glorificado. Não é à toa que na própria oração que o Senhor Jesus ensina de modelo é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, não a minha nem a nossa. Que o Senhor Jesus, meus irmãos, purifique o nosso coração. Repetindo mais uma vez, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Deus abençoe a cada um de nós. Amém. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, eu quero convidar a todos a se colocarem de pé, para que nós cantemos aqui louvando a Deus o nosso hino tema do nosso congresso, que é Só em Cristo.
Os irmãos estarão aqui nos direcionando e você esteja acompanhando, também louvando ao Senhor.